Bem, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Para quem ainda não conhece a comunidade de segurança da informação, a gente vai estar divulgando aí os links durante o nosso bate-papo. E hoje, com muita alegria, recebo a minha parceira de equipe aí, da equipe de Risk Compliance na Iblis, Marcela. Obrigado pela disposição em estar aqui para contribuir com o nosso grupo, com a nossa comunidade. A bola está contigo, se apresenta e fala um pouquinho do que você trouxe aí para a gente hoje. Valeu, Vitão. Valeu pelo convite. Para mim é muito interessante ter esse espaço da comunidade prática. Foi uma coisa que eu acompanhei, que você lutou bastante para trazê-la de volta à ativa, né? Que foi um projeto que começou em João Pessoa. E desde que você foi para São Paulo, você está tentando retomar e parece que agora o motor tá engatando a primeira marcha. Então, vamos lá, pessoal. Hoje aqui eu não quero ficar determinando regra, ficar determinando o que fazer, como fazer, por que fazer. É mais um bate-papo mesmo para a gente se sentir em casa quando a gente fala de criança conectada, né? Então, a minha talk de hoje, eu chamei ela de CRI-CRI-COM, Criando Crianças Conectadas. Então, como é que a gente sintoniza uma criança no mundo das ameaças atualmente, né? Minha agenda, falar um pouquinho de como que eu vou conduzir isso, né? Falar por que eu escolhi esse tema, qual que é o meu desafio, o que me motivou a falar sobre isso, o que eu fiz ou o que eu faço e quais as principais ferramentas ou recursos que eu uso, né? Aí tem um detalhe bem interessante que quem é de tecnologia olha a ferramenta e fala, ela vem falar com alguma coisa de ferramenta que a gente pode introduzir a criança para ela virar um mini hacker. Não, mentira, não é isso, tá? Esse é o fator surpresa realmente da Talk. E por fim, eu abro espaço para a gente trocar uma ideia mesmo a respeito da criação dessas crianças conectadas, a partir dos princípios que eu adoto aqui para mim, né? Falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou, como o Vitor bem falou, faço parte da equipe de Risk Compliance da Ibis. Sou palestrante já estou nesse mundo aí de palestra tem quase 2 anos. Certificada de DPR aí pela Exim. Alô, Rodrigo, professor, obrigada. Sou certificada Cisco CCNA também. Mas acima disso, acima dessas qualificações, eu acredito que eu sou uma pessoa muito lúdica e criativa, e se eu pudesse, eu viveria como uma criança grande, eterna, justamente por causa de alguns princípios que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, quando a gente fala de introduzir e sintonizar uma criança, não só com ameaça cibernética, mas com qualquer outro assunto. Então, assim, eu não sou ainda mãe, eu não sou pedagoga, eu não sou psicóloga, mas eu tenho um desafio muito grande dentro de casa para cumprir, né? Então, por que esse tema que eu escolhi? Antigamente, eu vivia essa época, né? Eu até lembro que eu morava num condomínio grande e que eu sumia no condomínio porque eu não gostava de ficar dentro de casa assistindo televisão, jogando em computador, nada. Então, a minha mãe virava e mexia, saia me procurando. Minha mãe, minha avó saia me procurando pelo condomínio para dizer para eu ir para dentro de casa, né? E hoje em dia, os pais chegam nas crianças e falam: vai sair um pouco de casa, vai brincar no parquinho, vai para a piscina, vai fazer qualquer coisa que não seja mexer em tablet, em celular, computador, em televisão. E automaticamente, quando a gente vê uma criança que ela não é conectada, a gente fica mais ou menos igual esse meme da Nazaré, se questionando por quê, né? Fazendo vários cálculos. Por que isso? Por que aquilo? Por que ela não tem um celular? Meu Deus, por que essa criança não tem um celular? Gente, ela tá só sendo criança corretamente, tá? Já vou dizendo por aí. Mas, hoje em dia, uma criança sem recurso tecnológico na mão, acessível, é uma coisa que está impressionando a gente, né? Mas é importante alertar também
que, por mais normal que seja uma criança estar conectada, existem diversos desafios, né? Diversas ameaças que elas estão expostas, né? Então, eu citei alguma delas aqui. A primeira delas, que surgiu há um tempo atrás, foi a da baleia azul, né? Que era uma série de desafios que acabava por induzir uma criança a sérios riscos à vida e integridade. Depois veio o desafio da Momo, por fim, o Homem Pateta, né? Que são personagens que têm a intenção de comprometer a privacidade, a segurança, a integridade das crianças e até mesmo das famílias. Outro desafio que ele não foi muito falado, mas eu gosto bastante de ressaltar, que é um outro desafio que pode mexer bastante com a cabeça de uma criança e induzir a coisas não tão legais, que é o desafio Bird Box. Não sei se vocês já viram aquele filme da Netflix, o Bird Box, que é onde a Sandra Bullock e uma criança passam o filme inteiro vendadas, vivendo a vida de olhos fechados. No que consiste esse desafio Bird Box? Consiste num desafio em que eles lançam a hashtag Bird Box Challenge e crianças, adolescentes ou quem estiver vulnerável, né, a esse tipo de ameaça, vai cumprir e fazer qualquer atividade, qualquer coisa vendada. Então, por exemplo, pode ocorrer de uma criança, um pré-adolescente, resolver acender um fogão vendado. Resolver cortar um legume, usar uma faca afiada, vendado, apenas para cumprir o desafio. Né? Então, ele é um desafio que ele traz, ele não traz, eu diria que, ameaças lógicas, mas ele traz ameaças físicas, né? Então, é importante a gente sintonizar uma criança nesse meio de segurança, justamente para alertar a respeito dos riscos, dos perigos, né? Eu falo que o meu maior desafio é a minha prima Maria Eduarda, que vocês podem chamar de Duda a qualquer momento, ela vai atender. Então, como eu disse, eu não sou mãe, eu não sou pedagoga, eu não sou nada em específico, mas ela é a minha criança, ela é o fator motivador dessa talk, porque na minha família eu sou considerada a inteligência artificial da casa nos assuntos internet. Então, tudo que tem a ver com internet é minha responsabilidade. Eu automaticamente cai para mim e eu abraço para mim. Então, como eu ia dizendo, a Duda hoje ela tem 9 anos e ela já nasceu na área da conectividade, de forma que a sua diversão sempre foi declaradamente nessa ordem. A TV na galinha pintadinha, desde os 8 meses ou antes até os mais ou menos os 3 anos de idade. Então, assim, haja popopó para aguentar no ouvido. O tablet com joguinhos infantis, quando ela começou a usar, quando ela teve o primeiro tablet dela aos 4 anos até os dias de hoje. Tablet com Netflix e Chiquititas, 6 anos até hoje, né? Chiquititas, meu Deus do céu, acho que já é a 8ª vez que ela assiste isso. YouTube para fazer slime, vulgarmente conhecido como sujeira. E celular, porque nesse período de quarentena a menina virou TikToker, gente. E TikTok atualmente é um dos maiores perigos. Então, coube a mim orientar bastante. Às vezes ela está fazendo um TikTok, né? E eu falo, Duda, mas talvez assim não, talvez não com essa música. Tento de uma forma deixar ela sintonizada nesse mundo de ameaças, tá? Então ela sempre vai ser a minha base, e o que eu vou falar aqui, o que eu vou trazer aqui é muito do que eu faço com ela, tá bom? Então, assim, o desafio, uma criança conectada, nós temos, eu tenho e vocês também devem ter. Pais de uma geração diferente, talvez menos conectada, nós temos também. E vou até um pouco além nesse ponto. Pode ser que nós tenhamos pais muito jovens, que já nasceram numa era de conectividade, mas não tiveram acesso à informação, não sabem lidar muito bem com tecnologia, desconhecem os riscos que estão por trás da internet, né?
de forma que uma navegação segura, talvez, né? Então, crianças conectadas temos, pais com geração diferente ou sem acesso à informação temos, e navegação segura, talvez. Mas eu estou aqui hoje na comunidade prática de segurança da informação para te ajudar a repensar um pouco em como sintonizar a sua criança dentro da sua casa, na sua família, no mundo das ameaças. Então, assim, o que é que eu fiz? Ou o que é que eu faço, né? O que fazer quando você não sabe o que fazer? Porque eu penso que conversar com criança não é uma coisa, assim, fácil, né? Você tem que ter muito jogo de cintura, você tem que ter o tom de voz correto para falar com criança, né? Com as técnicas corretas. Então, assim, o que eu fiz? O óbvio, claro, sugeri para os pais adultos o controle parental, horário para uso, filtro de conteúdo, não se comunicar com estranhos, redes sociais, talvez agora não, né? Só que aí, quando você faz essa série de restrições para uma criança, dependendo da forma como você passa a informação que você quer passar, às vezes a criança vai lá e vai te driblar facilmente. Vai te hackear. Vai hackear todo o teu intelecto, né? De pai, de tio, de avô. Ela vai lá e ela faz completamente o contrário, dependendo da maneira como você fala, né? Então, pensando nisso, pensando no jeito de se falar, o que eu fiz? Há um ano atrás, mais ou menos, pouco mais de um ano, eu publiquei um artigo no LinkedIn que falava um pouco sobre ludicidade. O lúdico que vem movendo montanhas nessa área de conscientização e segurança. Então, pense no seguinte. Nesse artigo, eu falo muito de técnicas lúdicas para sintonizar qualquer pessoa dentro de segurança da informação, dentro das ameaças cibernéticas. Inclusive, o link está aqui. Se alguém quiser, pode me pedir pelo LinkedIn para dar uma lida no artigo. É um artigo bem interessante, que eu falo como que eu estou conseguindo, aos poucos, sintonizar até adulto, utilizando coisa lúdica, utilizando parte dos princípios que eu vou falar aqui nessa talk. Então, se eu consigo sintonizar adulto fazendo isso, por que eu não conseguiria sintonizar uma criança? Né? Uma criança que é um alvo muito fácil quando você trabalha na brincadeira, né? Então, aqui está a minha pergunta. Se o lúdico funciona para um adulto, por que ele não funciona para uma criança? Por que você ou mudar o tom de voz, ou trabalhar com gamificação, né, para falar sobre segurança para criança, por que não funcionaria, né? Então, só para a gente poder abrir a discussão, né, para todo mundo poder conversar e fazer essa troca a respeito de interação familiar com uma criança para sintonizar, o que eu fiz, o que eu faço, quais são os princípios que eu parto, né, para falar com uma criança. Existe um conceito no budismo que chama Shoshin, que fala da mente de principiante. Toda criança ela é curiosa. Toda criança ela é exploradora. Então, a partir do momento que uma criança tem um celular nas mãos, ela vai explorar, ela vai atrás. Por que é que nós, pais, não podemos sintonizar essa criança a partir dessa mente de principiante? Utilizar essa mente de principiante para poder para conseguir desculpa, gente, o barulho aqui. Como que eu uso esse conceito, né? Eu gosto de usar esse conceito da mente de principiante. Então, se a criança está explorando, ela pode explorar o mundo de ameaça. Então, eu chego nela a partir desse conceito de mente de principiante e reverto isso para ela explorar alguma outra coisa com muita criatividade e ludicidade. Então, é assim que eu tenho sintonizado a minha criança dentro de casa, assim que eu tenho cumprido o meu desafio, né?
a mente de principiante, aliada a muita criatividade e a muita ludicidade para falar sobre segurança para uma criança. E agora eu queria abrir o papo aqui para todo mundo poder fazer essa troca, né? Quem tem filho, para a gente poder conversar. Eu falei um pouco daquilo que eu venho usado e eu gostaria de saber de vocês, né, que estão participando, quem tem filho, como é que vocês fazem para a criança entender? Porque, assim, para mim deu certo utilizar esses conceitos, né, de mente de principiante, criatividade, ludicidade, gamificação. Então, eu queria abrir esse espaço para a gente começar a conversar, para, de fato, tornar isso daqui uma palestra, uma reunião prática, né? Então, eu gostaria nesse sentido de que alguém começasse aí a conversa. Como é que vocês têm sintonizado a criança de vocês em segurança? Sem timidez, hein, galera? Fiquem à vontade aí. Se ficar tímido, eu vou ficar bem brava, porque aí eu vou considerar que não deu certo o que eu falei, né? Inclusive, falar das principais ferramentas, minhas ferramentas é essa, entendeu? Não estou falando para deixar a criança descobrir sozinha, não estou falando nada disso. Eu acho que é de extrema importância você saber sintonizar. Então, para mim é isso. Para vocês, eu não sei. Eu queria abrir uma roda de conversa aqui, como se fosse um painelzinho, mas não sei. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu consegui trazer a sementinha para a gente discutir um pouco sobre isso. Tem até um conceito bem legal que eu gosto de abordar a respeito do quão criativo pode ser uma criança para a gente poder falar sobre segurança. E que, assim, você não pode limitar uma criança naquilo que ela está fazendo, porque senão ela vai bloquear, mas você tem que saber o que é que você vai limitar, o que é que você vai liberar. Eu costumo fazer o seguinte, eu coloco a minha criança em situações em que eu faço ela, de fato, pensar em mais de uma possibilidade de resposta. Então, assim, eu dou alguns desafios, e recentemente levei alguns papéis do CGI-BR, umas cartilhas do CGI-BR para a Duda, e ela gostou muito, porque aquilo ali, levei cartilha, levei adesivo, e eu fui meio que mostrando para ela o que é, e gosto de perguntar o que ela acha. Então, é o que eu tenho feito, mas eu queria escutar de vocês o que é que vocês estão fazendo, né, para sintonizar as crianças de vocês nesse mundo de ameaça e, enfim, gostaria de conversar, mas parece que ninguém quer conversar comigo, né? Vitor, eu vou desistir. É o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Aí sim, ó. Bora lá, Rodrigo. Nossa, finalmente, tava ficando triste. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 4, de 10, minha filha de 10. E, assim, até por eu ser da área de segurança da informação, eu sou muito restritivo, né? A questão de acesso e assim, por exemplo, aqui em casa, embora também seja de tecnologia, eu não incentivo muito videogame, essas coisas. Sempre procuro fazer mais brincadeiras lúdicas. Brinco muito no meu tempo vago com eles de bola, coisas mais como criança de antigamente. Agora, a pandemia, como você falou, realmente bagunçou tudo. Porque... Seus filhos viraram TikTokers? Não, ainda não. Esse aí tá proibido. Bom. Segura a onda, né? Mas, enfim, e não dá mais para segurar, né? É difícil. Dentro de casa, as crianças o tempo todo. E aí o que eu tenho feito é muita conscientização, é conversar. Essa coisa que você falou da baleia azul, do pateta, eu mostro para ela, esse aqui é o pateta. Aparecer para você é perigoso. Não fico tentando esconder, né? Acho que isso é um ponto. E buscar uma forma, né? Como a Marcela trouxe, né? Lúdica. Compartilhar, Isso, é uma boa mesmo. Sim, não, eu acho isso ótimo. Aí me bateu a curiosidade, né?
Porque a gente tem o Pateta e o Homem Pateta. A gente tem o Pateta e o Homem Pateta. Uma criança, eu entendo que ela pode confundir o Pateta personagem com o Homem Pateta. Como é que a gente vai explicar, por exemplo, uma criança de 4 anos a diferença entre o Pateta da Disney e o Homem Pateta? Pensando um pouco nisso, assim, porque como é que a gente vai falar dos perigos do Homem Pateta versus o Pateta da Disney, que não oferece perigo nenhum? Eu fico pensando um pouquinho nisso. Então, eu acho que criança se leva na conversa mesmo, né? Não tem muito para onde fugir. Então, assim, agradeço a participação aí do Rodrigo. Quem quiser falar um pouquinho mais sobre, convido o pessoal também a ler o artigo, porque não só pensando em criança, a gente também tem que pensar um pouco na conscientização a respeito dos adultos, né? O lúdico funciona, até o Vitor está aqui de prova, a gente usa muito essa questão lúdica na conscientização. A gente usa muito gamificação, né? Então, qual foi o que a gente tinha? Uma das primeiras vezes, né, Vitor, que a gente usou o Kahoot, o pessoal pirou. Parece um joguinho simples, mas que diverte todo mundo, né? A gente conseguindo Exatamente. brincar com a criança, assim, trazendo esses temas à tona, contribui bastante, né? Para ela assimilar melhor esses conteúdos, né? E outra sugestão até, que tem gente chamando no chat. Mandaram aí, ó. Isso. Olha, mandaram. Tenho 2 meninos de 13. Acredito que esses personagens não enganam eles. Bom, eles não são mais crianças. Sim, é legal a gente ressaltar que para muitas crianças a maturidade com relação à internet ela está vindo de forma um pouquinho mais precoce. Isso é muito interessante. Não é, eu com 13 anos, eu sinceramente eu era bem bobinha. Eu não sabia identificar uma ameaça ou não. Então, é bem interessante. Para pais que já passaram dessa fase, um adolescente de 13 anos já ter essa maturidade é interessante. Mas vale ficar de olho também, justamente na questão dos outros desafios, como o desafio do Bird Box, né? Como o desafio do Bird Box. Que são coisas que... São aqueles desafios que, a princípio, são bem bobinhos. E só que uma criança, um adolescente de 13 anos pode querer fazer, né? Então, assim, não falo só de ameaça cibernética. Vale ressaltar que a internet ela traz muito mais coisa além da coisa lógica, né? Teve também um desafio que me chamou muita atenção, que acarretou com a morte de um adolescente, que foi o desafio do aerosol. Surgiu onde? Surgiu na internet, por uma série de vídeos, onde as pessoas simplesmente pegavam o desodorante aerossol e apertavam dentro da boca. Aquele gás ele é tóxico. Então, assim, a internet ela não traz só perigos lógicos de roubo de dados, cybercrime, mas como traz também riscos à integridade física. E eu acho que dependendo da idade, eu vejo, assim, dependendo da idade, da maturidade evolutiva que a criança tem, que o adolescente tem, existem adolescentes que vão cair nesses desafios que possam comprometer a integridade física deles. Né? Então, eu acho que cada faixa etária tem a sua prioridade para olhar, né? Então, exatamente, os youtubers inadequados estão em todos os lugares. Tem aqueles que falam que é legal quebrar uma melancia na cabeça e tá tudo certo. E não é legal. A sensação, imagino eu que a sensação não deve ser boa, né? Então, vai tudo da idade. Eu entendo que existe uma idade, eu passei por ela,
de querer fazer coisas um pouco sem noção, talvez para chamar atenção, para simplesmente saber se é legal, e talvez 13 anos seja uma idade para isso. Né? Não sei como são os seus filhos, né? Os dois meninos de 13, como eles são, mas que nem eu vou dar um exemplo de um primo meu, que ele, com 13 anos, só fazia arte. Só fazia arte. Tudo que ele via, seja na internet, ou que ele tirava da própria cabeça dele mesmo, ele ia lá e fazia. Inclusive botar fogo na porta. Adoro, entendeu? Então, é aquela história. Sempre vai ter conteúdo inadequado. Então, para isso é importante todos aqueles controles que eu falei, né? O controle parental, o filtro de conteúdo, são coisas que são interessantes trazer, mas às vezes a criança vai olhar para você e falar: poxa, pai, poxa, mãe, mas que saco. Acho que o Coisa importante, né, chata. Mar, é criar um elo de confiança com a criança, né? Se você começa Sim, a pressionar, mas você tem que deixar ela confortável para exatamente ela, quando encontrar alguma coisa, né, que você ensinou, ela venha até você e fale: olha, papai, olha, mamãe, eu encontrei isso. O que é isso aqui? É estranho, né? Ela vai chegar da forma dela, é, mas vai, né? eu recebi um bom exemplo aqui, ó, que até a própria Duda está assistindo, meu maior exemplo de como conversar, de como entender a mente de uma criança. Ela falou: meu pai realmente controla o meu celular com aplicativo. Isso é super bom. Isso é super bom e ela tem 9 anos, vai fazer 10. Eu vejo na Duda hoje uma criança extremamente ajuizada em termos de internet. Mas eu tô sempre lá, né, para dar um toquezinho para ela, falar: mas talvez esse TikTok não. Teve um dia mesmo que eu tava lá na casa deles, ela tava gravando TikTok, e eu percebi uma coisa que na música, pelo que eu entendi da música de fundo do TikTok, era uma coisa que poderia gerar exposições posteriores. Eu falei: Duda, não faz esse TikTok, troca a música. Então eu tô sempre falando esse tipo, dando esse tipo de toque para ela e aproveitando esses conceitos, né, de criatividade, ludicidade. Quem me conhece sabe que eu sou a verdadeira criança. E eu adoro criança. Eu brinco muito com uma criança. Eu não posso ver uma criança que eu já quero brincar, talvez até mais que ela. E outro ponto que eu acho muito legal, que é uma coisa que vem me batido muito batido muito a tecla na minha cabeça, uma perguntinha rápida aqui para todos os pais. Vocês já cobraram educação cibernética dentro da escola, do colégio? Eu já cobrei. Oh, Qual boa! foi a resposta? Fiquei curiosa para saber a resposta, porque eu não tenho filho para cobrar isso. Foi uma resposta invasiva. Me chamaram para conversar e tal. Não Uhum. foi conclusivo, infelizmente. Ai, Ana, ótimo, É negativo. Eu fico me complicado, né? perguntando por que os colégios são tão resistentes, né, a Sim. implementar isso. Hoje Devia eu vir estava da vendo uma educação básica mesmo, né, mano? sim, eu estava vendo uma discussão hoje no Instagram, né, que foi uma pessoa que postou uma caixa de perguntas perguntando a seguinte coisa: quais são as disciplinas escolares que vocês acreditam que a gente deveria ter, né, que as crianças deveriam ter, ou que a gente deveria ter tido lá atrás? Aí falaram, né, educação financeira, coisa sobre imposto. E para os dias de hoje, infelizmente, eu não vi ninguém falando educação cibernética. E eu percebo que eu acho que a escola é um ótimo lugar. Seria um ótimo lugar para você aplicar esse conceito da criatividade, do lúdico, para você passar a informação para uma criança, seria uma escola. Eu mesma já tentei ir atrás de dar palestra em escola, no colégio que eu estudei, né? E eu também tomei uma negativa. E eu fiquei: como assim, gente? É um colégio de certa forma, que eu estudei, né? Um colégio de elite. Então, eu penso que muita criança já tem um celular na mão. E assim, perto dos pais, a gente pode até pensar que eles estão seguros, mas talvez não estejam. Talvez não estejam, porque criança sabe como bypassar certas coisas. Eles sabem
vai passar certas coisas. Então, assim, eu vejo de muita importância, cada vez mais, um movimento forte para cobrar esse tipo de educação cibernética como matéria escolar mesmo. Você queria falar alguma coisa, Vitor? Não, na verdade, era para ler o que o Rodrigo falou. Esse, tá conseguindo ver? Tô sim. Ó, que legal, Uso no bacana. Android o Google Family Link. Acho que tem até assim, pais que não conhecem, né, dessas funcionalidades, que hoje, Seria interessante. independente do sistema, existe uma forma de controlar isso, né? Sim, exatamente. Deixa eu ver aqui. A gente, foi que foi, a gente acabou conversando meia hora aqui, hein? Sobre isso. Eu não esperava que o pessoal ia interagir tanto. Boa pergunta. Conhecem outros apps? Vocês têm ideia de outros apps que podem servir para isso? Bom, Google Family Link. Eu tô tentando lembrar o nome do aplicativo que a gente usa no celular da Duda. Que é bem lembrado que ela tinha me escrito aqui, do pai dela utilizar o celular com aplicativo. Eu gostaria de saber o nome desse aplicativo. Realmente não tô lembrando nenhum de cabeça Gostaria de saber também. A gente que não tem Mas filho, né? eu sei que por A gente exemplo, acaba ficando meio perdido no mundo, mas... sim. Mas, assim, falando na Google, né, eu sei que eles sempre criam iniciativas para isso, né? Tem o próprio Google for Education, tem o joguinho Island também, que é ensinando a criança, ela pode jogar, é como se fossem mundos, né? E ela vai se deparando com vários questionamentos em cada uma das fases. E são coisas que a criança, obviamente, um adulto vai encontrar na internet. Então, acho que jogos assim, ou como você já comentou, que são lúdicos, que estimulam a criança a estar se questionando aquilo que a gente pode fazer pessoalmente, mas ela se depara no joguinho, isso serve bastante também, né? Como eu disse no meu artigo, eu acho que o lúdico ele pode mover muitas montanhas. Eu mesma já movi muitas, utilizando, me fazendo valer da ludicidade. Isso é o que eu falo, não é só para criança. Adulto também entra, idoso também entra. Eu tenho um sonho de um projeto pessoal que é iniciar a educação cibernética para idosos, para terceira idade. Eu tenho um projeto que, assim, infelizmente ainda não saiu do papel, mas eu tenho a maior vontade disso fazer, de fazer isso acontecer. Então, assim, para criança eu já tentei, eu já fui em diversas escolas, diversos colégios, entrei em contato, mas, assim, respostas sempre negativas. E agora o meu próximo passo é tentar, um dos meus outros dos meus sonhos é conseguir implementar um projeto de educação cibernética, de fazer inclusão de terceira idade nisso. Porque o nosso processo evolutivo, né, o processo evolutivo humano, a gente nasce criança, e querendo ou não, a gente morre criança também. Então, é importante ter inclusão em todas as etapas. E eu acho que, para mim, após ter tomado tanta negativa na inclusão da educação cibernética para crianças, adolescentes, pré-adolescentes, né, para jovens em idade escolar, eu penso agora também na possibilidade de fazer essa inclusão para o pessoal da terceira idade. É um projeto que eu tenho aqui, eu tenho toda a estrutura dele, eu queria muito colocá-lo em prática e eu acho que eu vou colocá-lo muito em breve. Naoshi escreveu aqui, acho que os aplicativos podem ajudar, mas passar os valores, as conversas de uma certa forma, limitar o tempo de uso eletrônico é o mais importante, com certeza. Porque é o que eu falei, Naoshi, as crianças, elas têm mente de principiante, elas querem descobrir. E quanto mais você deixa usar, mais elas vão descobrir. Não é ruim você ter mente de principiante, não é ruim, é muito bom. É bom até o adulto sempre trabalhar na mente do principiante, porque ele vai descobrir coisas que ele jamais imaginou descobrir.
Mas para uma criança conectada, isso é uma das grandes ameaças. Ela ter a mente de principiante. Porque diversas coisas podem acontecer. Se vocês quiserem dar... não sei se todo mundo acompanhou esse conceito da mente de principiante, mas só retomando aqui. Quem quiser ler mais é o conceito do Shoshin. Ele vem da cultura budista, que ele fala de sempre estar com a mente limpa, do zero. E uma criança, ela é exatamente isso, ela está sempre com a mente limpa, ela está com a mente do zero, então ela vai descobrir, ela vai querer usar cada vez mais e mais atrás de coisa. E realmente são os pais, os responsáveis pela educação cibernética de uma criança que vão ter que limitar isso de certa forma. E aí o Vitor está jogando aí os materiais que a gente já comentou a respeito disso. Alguém tem mais algum ponto para a gente falar? Provavelmente não. Provavelmente não. É um assunto... Alguém fica falando aí. Só para comentar aí o Naoshi falou, realmente é verdade, a gente tem que ter o diálogo. Mas, assim, esse app que eu comentei, a minha filha sabe que está instalado, né? E, assim, para instalar qualquer aplicativo, tem que pedir ao pai. Isso que eu acho bacana, porque aqueles joguinhos gratuitos, você vê que toda hora tem um link que te joga para instalar uma outra coisa. E se deixar isso aberto, exatamente, vai instalando. Quando vê instala alguma coisa maliciosa, você nem percebe, né? É mais sim, uma proteção mesmo para não sair instalando um monte de coisa. Exatamente. Então, assim, a gente tem diversas coisas importantes. A gente tem a conversa lúdica, estimular a criatividade é importante da criança, mas sempre alertando com isso. E os recursos eletrônicos, como aplicativos, né? Então, é importante a gente sempre ter isso em mente. Mas eu saio daqui dessa talk, hoje eu encerro ela, né, entre aspas, falando que eu gostaria muito de ver pais engajados a pedirem esse tipo de matéria obrigatória nas escolas. É extremamente importante, porque o ambiente escolar ele é lotado de ameaças cibernéticas ou não. Então, eu acho que seria uma matéria, assim, deveria fazer parte da educação básica em toda a faixa etária. Eu acho que eu ficaria extremamente feliz de ver pais cobrando. Gostaria que os pais de crianças na minha família começassem a cobrar isso do colégio. Nós, como profissionais da área, já tentamos, né? Então, os pais têm que fazer a força do lado também, né? Exatamente. Uma coisa que eu falo, eu não vejo a hora de ter filho para eu conseguir cobrar de ponta firme de um colégio. Eu queria ter esse gostinho, sabe? Eu sei que tá cedo, mas eu queria ter esse gostinho de cobrar de um colégio isso. Com certeza um dia chega lá, né? De ter essa educação básica, né? Envolvida. Desculpa, quem ia falar? Perdão. Eu posso falar um pouquinho? Não, acho que está falando tudo claro, bem. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Naoshi. Assim, eu não quero ser longe de ser chato e tudo mais. Eu percebi que realmente essa questão que a Marcela está falando, né, da educação cibernética, eu acho que é muito interessante, sim, né? Mas assim, é uma experiência pessoal que eu estou passando, uma dificuldade pessoal que eu estou passando em relação à educação de filhos nessa área, né? Eu acho que é antes disso, né? Uma vez a criança conectada, eu acho que aí é tudo isso aí, né? Educação cibernética e assim por diante. Mas eu estou percebendo que a nossa situação atual, assim, é que as crianças estão muito conectadas demais em excesso. Então, eu acho que tem que fazer um trabalho. Acho que aí é educação como um todo, assim, né? Um trabalho assim de conectar menos as crianças.
porque as crianças se perdem. Acho que é justamente por esse xoxin que você explicou, Marcelo. Uhum. Eu acho que não é não sei, sendo metido a pedagogo assim, muito cedo, né? A mente da criança é muito imatura para aguentar toda essa gama de informações e tudo mais, sendo que daí eu acho que é um tanto prejudicial, né? E esse movimento de todo essa mundo da transformação digital, acho que está indo tão rápido e acho que a gente não está conseguindo acompanhar a parte humana da coisa, né? Então isso é uma coisa que está me preocupando bastante, né? Por isso que vem meu comentário de que, antes de mais nada, acho que tem que limitar o tempo de uso do eletrônico, né? Sim. Mas é uma dificuldade que eu estou vendo, né? Porque hoje, a pandemia, os meninos estão 24 horas, não, vai, o tempo que está acordado na frente do computador, né? E como é que a Uhum. gente limita isso? Né? Então, esse tipo de dificuldade que eu estou tendo. Então, eu só queria comentar que eu acho que a gente tem que se preocupar com duas partes, né? Depois de conectado, mas antes de conectar, ter toda uma valorização, um cuidado. Quando que é o momento certo para as crianças começarem a se conectar, né? Sim, sim. Essa divisão que eu acho que está difícil para nossa era aqui, né? Para nossa situação atual, assim, dessa transformação digital tão rápida que acontece, né? É que eu acho que é Esse é muito o característico da era, né? A gente está na era da conectividade. Tem até um vídeo bem interessante na internet, que é de um bebezinho fazendo isso aqui no tablet. Eu me pergunto como é que sabe e como que eu vou limitar isso? Eu sinceramente não, eu tenho muito medo dos meus filhos, dos filhos que eu ainda não certo. tive. Eu tenho medo dos meus. Marcela, posso falar? Pode, Eu sou professora, você sabe, né? sei. E eu acho que falta nas crianças é a infância, não só ficar conectado. Falta mexer com a terra, falta jogar bola, falta um monte de coisa Esse disso. é o bom Sabe da por infância, quê? né? Eles pularam, estão pulando essa parte. Estão pulando essa parte da infância das crianças. Então, está todo mundo conectado. Você vai falar com o neto, achar ruim porque te tirou de um jogo. Não, não pode ser assim. Eu acho que a internet é ótimo para tudo, mas Aí, tem que ter limite, Marcelo. Tem que ter sim, limites. sim, Entendeu? Tem que ter vai na horário. linha do que o Naoshi falou. E eu fiquei agora curiosa, né? Fazer a pergunta para a professora agora. Agora a professora vai me responder uma pergunta. O que a professora acha da educação cibernética como ementa escolar? Bom, eu, como sou de escola pública, impossível. Nós não temos nem educação digital, nada. Então, é impossível numa escola pública ter. Mas a escola privada, né, tem mais condições de fazer algo assim, desse gênero, né? Mas a escola pública, eles estão mais conectados em jogos, né? Esses jogos de morte, eles vêm com todo esse vício de jogos para dentro da sala de aula, que nós, professores, temos que aguentar essa agressividade deles, entendeu? Que é muito difícil. Se falar com pai, com mãe, não estão nem aí. Então, é uma geração que está sendo largada no computador. Não ficam assim, um ou outro que estão vendo o que está fazendo. Você vê criança, adolescente saindo nervoso de um jogo. Então, tem coisas que não está fazendo bem para as crianças. Entendeu? A infância como ela era antes, ela vai demorar, ela não vai voltar. Mas essa agressividade está indo para as escolas, tanto pública como privada. Tem muitos... Nossa, os psicólogos vão ganhar dinheiro. Essa dependência, né? Não é só agressividade, é a dependência do recurso, do tablet, do computador, Tantos do desafios, celular. né? Nossa, olha só quantas coisas a gente, cada um com seu ponto de vista já trouxe um desafio a mais aqui, hein? Porque é Olha difícil. só. A pessoa essas crianças carentes, nossa, elas têm o celular delas. Pode ter uma comunidade muito pobre,
mas tem o celular delas. O celular não pode faltar, né? Não, o celular não falta. Nem para a mãe, nem para o pai. Eu dou aula online, está sendo difícil eu juntar as crianças. Eles não querem saber. Eles querem saber de brincar, eles querem saber de jogar. Então, fica difícil, né? Esse tempo aí que nós estamos passando, pandemia, os pais que estão em casa deveriam ficar mais perto dos filhos, né? E eu sei que não pode sair na rua, mas agora está podendo, né? Está podendo ir numa pracinha, está podendo... Então, é isso que eu acho. Falta infância. Essas crianças não têm infância. Eu tenho 5 netos, sim. 3 eu vejo eles na infância como era antigamente. Eles brincam, eles se sujam. Então, meu filho dá limites para eles no computador. O outro, que é adolescente, fica nervoso, rasga tudo. Cada um tem um jeito. E o outro, que está começando, quando eu vou ligar para ele, já está jogando. Então, eu acho isso muito comodismo dos pais. Me desculpa. Concordo com a professora. Eu acho que nós pais, assim, a gente não está sabendo limitar isso e, de uma certa forma, eu acho que, não quero justificar, mas a gente é tão cobrado no dia a dia, no nosso trabalho, seja lá o que for, e jogar um computador, um celular na mão da criança é a coisa mais fácil, né? Dispensa babá, dispensa um monte de coisa. Então, de uma certa forma, assim, a gente consegue terceirizar todo o tempo ocioso assim das crianças e na frente do computador e se livrar os delas, adultos, né? Não me Se livrar delas no bom sentido, isso, e a gente faz o que a gente precisa fazer, né? Quer dizer, é uma situação assim que acho que o país todo, o mundo todo está se perdendo nisso. Eu acho que eu concordo muito com a professora, né? Está faltando essa questão de brincar com terra e tudo mais. Por isso tem tanta agressão, tem tanto crime, tem tanta coisa que está acontecendo. Então, eles estão aprendendo tudo através da internet, através de jogos, que o pai não vê que está jogando, um monte de coisa assim. Então, e a gente, como professora, aguenta todas essas barras dentro de uma sala de aula. Poxa, por que a professora grita? Por que a professora está estressada? A professora não faz nada, vocês não sabem como a gente sai de dentro de uma sala de aula. É muito, muito cansativo, principalmente quando está pré-adolescente. Nossa, eu concordo plenamente. Eu estava até pensando aqui, né? Me fugiu um pouco agora o que eu ia falar. Gente, eu juro que eu pensei numa coisa super legal para abordar vocês agora, né? Vocês estão participando aqui da talk, mas eu vou me desculpar porque fugiu da minha cabeça. Sabe quando desaparece, virou fumaça a ideia? Que, nossa... Nós tiramos você fora do foco. Eu ia jogar uma lenha interessante aqui agora. Eu perdi, porque eu fiquei pensando muito nessa. Não, mas questão. O papo tá ótimo aí, cada um trazendo a sua visão, contribuindo. É assim que mas tem que ser era o que eu ia falar. Agora tô voltando à minha lucidez normal. Eu ia falar que assim, o uso, né, a era da conectividade. Eu volto naquele ponto que eu falei do desafio do Bird Box. Ele não estamos falando só da internet trazer ameaças lógicas, né? Um comprometimento, um vazamento de informação, uma divulgação de fotos não autorizada, um código malicioso no computador, no celular da criança. Eu acho que vai para além disso e acho que é um ponto mais importante do que uma ameaça lógica, é uma ameaça física, tipo o desafio do Bird Box, a criança ou adolescente que se revolta com o professor porque o professor limita o uso do celular. Sim, sim. Temos ameaças físicas, a integridade física das crianças e adolescentes, de qualquer pessoa, com essa dependência dentro da era da conectividade. Era isso que eu ia falar, agora recuperei o juízo. Mas é assim mesmo. Então, está tendo reflexo de tudo isso, entendeu? Antigamente a mãe ficava em casa para cuidar das crianças, né? Na minha época, né? Eu cuidei dos meus filhos. Eu deixei de trabalhar fora para cuidar dos meus filhos, né? Não me arrependo.
Comecei a trabalhar com 45 anos na minha área. Mas antigamente era assim. A gente cuidava dos filhos, onde vai, onde fica, vai ficar até onde, vai para onde. E a gente era chata, como todos os adolescentes falam que a gente é chata. Mas hoje é o computador, né? Ainda bem que eu não tenho filho nessa época. Foi melhor, né? Menos problemas. Menos estresse. Menos já passou. Já passou. Esse comentário me gera um medo, assim, para criar os meus filhos. Porque não é fácil, não. Eu não sei se o bebezinho de 4 meses já faz isso no tablet. Imagina para os meus filhos que eu penso daqui uns 5 anos. Não, eu já vi mãe, para o bebê ficar quietinho, dar o celular. E o menino fica quieto porque está vendo lá o celular, está vendo o desenhinho, tá não sei o quê. Eu acho que ser mãe e pai é uma sucessão de cuspir para cima e cair na testa. Começa por aí. A gente fala, o meu filho nunca vai usar o celular vai usar. Antes de tal idade, mas ele vai, porque é a era. A era pede isso. A era pede isso. Ele vai. A gente não pode se decepcionar com as coisas que Mas acontecem. a gente tem que, só para concluir, a gente tem que sintonizar, tanto para as limitações, quanto para as questões de ameaça mesmo. Então, o jeito de sintonizar vai muito de encontro com o que eu tinha falado. Quando a gente tem uma criança em casa, a gente tem um desafio. Para cumprir esse desafio, a gente tem que dar um jeito. O jeito que eu acho que faz sentido é você trabalhar na conversa, entender que a mente da criança, ela é mente de principiante, ela vai atrás, ela vai querer descobrir. Se você não limitar, já era. E como que você vai limitar? Usando criatividade, usando ludicidade. Se isso funciona com um adulto, por que não vai funcionar com uma criança? Ao menos que a criança seja um robô, que eu acho que meu filho pode ser que seja um robô. E aí eu fico com um pouquinho receosa, um pouquinho com medo. Mas, de forma geral, tem jeito de fazer. Então, só para concluir minha fala, é aproveitar esse ponto da criança, né, do conceito do Xoxin, da mente de principiante, que toda criança tem, porque ela vai atrás, ela vai galgar os caminhos, e quanto mais ela vai descobrindo, mais ela vai ter sede daquilo, sede da exploração. A exploração, ela traz riscos, ela oferece certos perigos, só que a gente tem recursos para a gente conseguir controlar isso. E vamos usar, né? E uma coisa que eu queria ver mesmo é a educação cibernética. Eu ainda vou fazer esse projeto, eu tenho fé que eu vou conseguir. E quando o meu filho nascer, ele não vai nascer um robô. Amém. Mais alguém, pessoal? Vai atrás dos teus sonhos, Marcelo. Eu vou começar a trabalhar nisso. Tanto para criança, quanto para o projeto de educação cibernética para a terceira idade. Porque a gente nasce criança e a gente morre criança também. Estou precisando. Não fala assim, não fala assim. Gente, para quem está assistindo aí e não sabe, a professora Conceição, ela é minha tia-avó. Desculpa, entreguei a idade, opa. Mas ela é minha tia-avó, então a gente está batendo um papo assim de família. É a mais novinha. E a hora que eu colocar em prática esse projeto de educação cibernética para a terceira idade, a minha família vai ser meu piloto de teste, para ver se isso funciona. Já vou avisando. Porque assim, criança tá difícil de nascer em casa. A última criança que eu tenho aqui é a Duda. Então, eles vão ser o meu projeto piloto. Mas em breve eu divulgo essas coisas aí. Eu não vou ficar parada com relação a isso. Sem dúvida nenhuma. Valeu, Lídio. Você dá um sucesso. Tomara. Meu objetivo é fazer com que os meus filhos não nasçam robotizados. Nem os filhos do Vitor. Cada grãozinho que a gente contribui, assim, com certeza vai influenciar daqui a alguns anos, né? Por mais que não faça o efeito agora, esse bate-papo, o estímulo, a tentativa de
buscar inserir nas escolas, tudo isso vai surtir efeito em algum momento. É um desafio. Eu, nesse momento aqui da minha vida, eu não estou em São Paulo, né? Acho que dá para perceber que eu não estou com frio, né? Não tem um pingo de frio. Eu estou no estado do Ceará, né? E aqui é um estado onde é o estado com o melhor índice educacional do Brasil, né? Então, aqui, a educação aqui no estado do Ceará é muito forte. Eu tenho muita curiosidade de ver como é que está essa questão de educação cibernética por aqui num estado tão forte com educação, seja na rede pública, seja na rede privada. Então, em algum momento, eu vou startar essa pesquisa com a gama educacional que tem aqui, assim, por curiosidade mesmo. Por curiosidade. Eu queria saber como que o estado com o maior índice educacional do Brasil tem lidado com isso. Né? Olha, comentário da Luciana e do Lídio aí. Comentário. Luciana, eu acho que devemos fazer um trabalho de ensinar a terceira idade, principalmente porque eles são inversos das crianças pela geração, os mesmos têm muitas dificuldades com tecnologia. Também, pensar também que a terceira idade ela é o inverso da criança pela geração, então é uma geração que não está sintonizada também, tanto quanto uma criança que nasceu conectada, mas não está sintonizada no momento da ameaça. É uma boa também, né? Então tem os dois extremos, é o que eu disse, a gente nasce criança, a gente morre criança, se a gente for parar para pensar. Vai muito de encontro com o que eu falei. Comentário do Lídio: que covardia com nós cariocas, vocês estão anos-luz avançados em relação a nós. Você está falando de qual ponto exatamente, Lídio? São Paulo? Do estado do Ceará, entendi. Olha, em termos educacionais, eu acho que é o estado que sai na frente. Sai na frente. E eu tenho muita vontade de iniciar um projeto de educação cibernética por aqui para ver se pega, né? Para ver se o estado com o maior índice educacional do Brasil consegue passar para os demais como forma de escadinha. Eu ficaria extremamente feliz se eu conseguisse fazer isso, de levar para um estado que é exemplo / influência de educação no país, esse tipo de coisa. Ficaria bem lisonjeado se isso desse certo. Então, são projetos que vocês vão ver rodar aí nos próximos meses. O que a gente tem que esperar acabar a pandemia, né? Que é ter uma vacina também para a gente conseguir fazer de fato acontecer, porque eu acho que se o nosso objetivo é sintonizar quanto a ameaças que a internet traz, eu não vejo sentido de fazer um projeto desse online, por exemplo. Teria que ser presencial. Então, vamos usar esses meses aí que a gente tem até a chegada de uma vacina para esse vírus que surgiu, que não é de computador, mas é uma ameaça tanto quanto, até ele chegar no final e a gente conseguir colocar isso em prática. Eu tenho muito otimismo que em algum momento eu vou conseguir levar isso para as escolas. Mas para isso a gente precisa de ajuda dos pais também, de cobrar, de exigir. Então, também é fazer um trabalho muito voltado nisso, né? Fazer o nome e a iniciativa ficar conhecida para que os pais recomendem a iniciativa para as escolas. Isso seria extremamente interessante de se acontecer. Com certeza. Mas alguém tem alguma coisa para falar? Não? Tem a Ivonete quer falar. Acho que tá mutada. Tá mutada? Será que a gente tem como desmutar? Deixa eu tentar aqui. Não, eu não consigo ver você como host. Não. Não, acho que é ela que tem que desmutar. Tá. É isso? Agora foi, sim. Deu certo. Agora sim. Então, Bela, você está falando sobre isso porque você já nasceu conectada. Você Exatamente. Desde pequenininha. Nossa! Ai, vai me expor, socorro. Não estou aqui para isso. Desliga. Lembra Cancela. que você aprontou na escola? Cancela. Não vai me expor. Não quero. Cancela. Vitor, encerra a chamada.
Muta ela. Muta ela, Ela Vitor. sempre gostou. Você pode Ela mutar tá se quiser. Ela Muta ela. adora. Muta Não, ela, não Vitor. tem. Socorro. Eu não tô aqui Você pra ser lembra? exposta. Não ganho pra isso. Lembrar eu lembro, mas eu prefiro guardar ela pra baixo, tá? Guarda na caixinha de más lembranças. Guardada, tá bem guardado. Foi muito, Tá muito bem grato. guardado. Você Agora não precisa me mas expor na hora foi aqui sério. agora. Você não precisa me expor aqui agora. Lembra o que você fez? Ai, tá Você não quer bom, que fale? chega. Eu não quero. Lógico. Vai acabar com a minha imagem. Eu tinha o quê? 8 anos. Vai acabar com a minha vida aqui. Não vou falar, não. Não, acho que você tinha uns 12, né? Você estava no Golminho, tinha uns 12. Tá bom. Enfim, passa. Lembra? Passa. Tá Já me bom, expôs? gente. Tá Deixa. bom, vou mutar. Ela vai ficar com vergonha. Ai, gente, por isso que eu não queria família na live. Meu Deus do céu, quanta exposição. Ah, é? Rolou um exposed Ai, aqui. tá bom, né? Rolou um exposed aqui que, meu Deus, acho que foi a palestra mais divertida que eu já dei na minha vida, porque eu fui exposta de uma maneira que eu não esperava ser. Então tá Não, bom. mas, galera, Foi obrigado mesmo pela... É, muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, Só Vânia. não vale me expor. Não. Já acabou. Tá, que bom. Ela Não, ficou só uma para confusão na realmente... escola por causa da internet. Já acabou. Marcelo. É, Foi só já acabou? Era só ela que Não, porque entendia, então pediu tudo para ela. É. No fim, ela assim, colocou Me envolvi numa confusão treta danada. muito louca. Depois eu explico essa história. No momento mais oportuno, né? Acho que agora tá todo mundo com fome, eu quero jantar, Isso. por Tá exemplo. Não, é só para... É porque para não, também não estender muito, né? Já ficando A gente tarde já aí. bateu uma hora Aproveitamos já da nossa, para uma hora, então conversa. agradecer mesmo a participação de todos vocês. Parecia que ninguém ia falar. A gente estava aqui tentando estimular vocês Eu e do tava nada todo mundo... desanimada, gente. Eu tava desanimada. Eu falei pro Vitor, se tiver sua família, eu vou desistir, porque eles já sabem o que eu penso. Eles já sabem. Mas foi ótimo, obrigado aí a todo mundo que agregou, trouxe o ponto de vista. A ideia desses encontros, independente do tema, é sempre para a gente debater mesmo. Assim a gente aprende, a gente busca soluções para o que a gente ainda, de repente, sozinho não encontrou. A outra pessoa tem a solução que a gente buscava, então é muito legal. Então, obrigado mesmo. E, Marcela, quiser dar uma deixa aí também, eu só fico agradecido pela participação de todos aí. É só deixar aqui o contato do grupo, né? Foi uma cobrança do Vitor. Ele falou, você vai falar do contato do grupo. Então, deixei aí os contatos do grupo. A gente tem um grupo no Telegram, né? Que é esse primeiro link. Se quiser, quem quiser ingressar para saber um pouco mais e conversar com a gente, tem aí, pode mandar o e-mail. E tem a página também no LinkedIn que pode ser seguida. Esse vídeo, depois ele vai estar disponível no YouTube. Esse final dessa live rendeu boas risadas. Eu vou até colocar aqui confesso que eu tava... o link aqui do canal, né? Que aí, de hoje para amanhã, a gente já vai estar subindo. E aí, obrigado mesmo. E aí, depois, quem não pôde participar hoje aqui online mesmo, depois vai poder assistir. Vocês compartilharem também esse bate-papo com amigos, com familiares também, para estar divulgando esse nosso... É um trabalho voluntário, vamos dizer assim, né? De estar debatendo esses temas e assuntos relacionados à segurança. Eu fugi um pouquinho do padrão, né? Porque o pessoal vem, traz técnicas de defesa cibernética, traz LGPD, eu falei, um pouco além. Eu vou promover um bate-papo, um pouquinho na linha fora, vou promover um bate-papo familiar para ver se a gente consegue conectar as pessoas por uma causa em comum, que é sintonizar, né, os nossos pequenos aí, e até mesmo as outras pessoas. Como é que a gente sintoniza, né, na área de segurança? Eu acho que são bate-papos super válidos. E quem quiser ler o artigo no LinkedIn, tem lá no meu LinkedIn, mas eu posso colocar o link lá no grupo do Telegram. Se você tem ele fácil aí, Mar, quiser divulgar aqui no chat antes da gente encerrar, Tenho, né? deixa eu vou pegar aqui na apresentação, então, deixa eu achar qual que é o slide. Aqui. Aí, já fica para leitura. Eu vou deixar o link do artigo aqui. Chat.
Opa, E deixa. olha lá, o Lídio disse que já vai reforçar aí na divulgação. Ó. Esse Obrigado artigo aí tem Lídio. mais ou menos 1 ano, mas ele Podem é contar extremamente comigo aí. válido. Como Ô, sempre, Lídio, apoiando aí. valeu. Obrigado, hein? Nada, tranquilo. Se Marcelo, puder disponibilizar esse no link lá LinkedIn também. no Telegram do CPSI, tá bom. Fica melhor, fica mais vamos. fácil. Beleza, Eu vou vamos juntar lá disponibilizar também. Pessoal, Fala, então Lídia, você queria falar alguma coisa? desculpa, Lídia. Vamos lá. Não, só parabenizá-la aí pelo trabalho, apesar de eu ter chegado um pouquinho atrasado, mas eu acompanhei um pedacinho e parabéns aí. Espero que você prossiga aí nesse trabalho, nessa iniciativa aí no Ceará, porque aqui no Rio a gente também, eu trabalho numa universidade, então eu lido com um adolescente há 10 anos trabalhando, né? Então, um adolescente já entrou na fase adulta e é difícil. Todo mundo celular, ninguém quer saber aquela Sem coisa. dúvida. Imaginando as crianças, né? Como é que deve ser esse trabalho, essa conscientização, né? Uhum. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Pessoal, então, para a gente encerrar, novamente, muito obrigado a todos pela participação, pela interação toda, foi ótimo mesmo. E uma boa noite para todos vocês e a gente se vê nos próximos debates aí. Espero que vocês, claro, não precisa participar de todos, aquele assunto que tiver interesse, vocês estejam aqui presentes novamente, tá bom? Então, até mais e uma boa noite a todos. Até mais, pessoal.